vim contar pra vocês o rolê da minha vida com a lei da atração. Sim, gente, eu manifestei uma coisa que deu certo e eu não imaginava que eu tinha feito isso. Vou explicar um pouquinho pra vocês o que rolou pra então eu contar da minha história com a lei da atração. Eu sou de uma família bem simples, nunca tinha viajado pra fora do país e assim, isso tava muito fora da minha realidade, eu não tinha noção do que era isso, eu não achava que eu conseguiria dinheiro na minha vida para poder viajar para fora. Voltando um pouquinho, eu conheci o meu atual marido em 2016, no finalzinho do meu terceiro ano. Ele já estava no primeiro ano de faculdade. E a gente se conheceu no finalzinho de 2016, começamos a namorar em 2017. E em 2018, ele começou a olhar para fazer um intercâmbio de 6 meses pra fora do país, óbvio, né? Intercâmbio. Então ele olhou pra ir primeiro pra Portugal, que não deu certo, e depois ele olhou pra outros lugares e conseguiu ir pra Espanha. Como eu já tinha dito no início do vídeo, eu não me imaginava como uma pessoa que teria condição de sair do Brasil pra uma viagem. Um bichinho aqui. Ou muito menos pra morar fora. Não entrava pela minha cabeça, sabe? Eu não conseguia. Eu não me via dessa forma, sabe? Não via a minha condição me permitindo isso. Gente, o bicho não vai embora. Gente, ele começou a olhar pra fazer o intercâmbio em 2018 e ele conseguiu ir pro intercâmbio no finalzinho de 2019. Ele iria pra Espanha. E o que acontece? Com essa mexida dele de olhar pra vários países onde ele conseguiria fazer o intercâmbio, eu me interessei por sair do Brasil, buscar, né, a oportunidade de morar fora, de trabalhar fora, pelo menos ter um conhecimento como seria morar por algum tempo fora do Brasil, né? Então, comecei a olhar para Portugal, porque eu faço odontologia, formo agora no final do ano, chegando já, dezembro tá aí, né? E o que acontece? Lá é mais fácil de você entrar para fazer a revalidação do seu currículo. E por quê? Porque Portugal é medicina, então lá é medicina, eu teria que fazer uma adequação do meu currículo, e lá, por ser português, mesmo que de Portugal, é mais fácil do que nos outros países, porque eu não falo francês, eu não falo alemão, enfim, não falo, só mal inglês, mal espanhol. Então, assim, Portugal seria o caminho de entrada. E eu comecei a olhar no Pinterest referências de casa, assim, de do it yourself, sabe? E fui salvando em pasta. Gente, eu tenho a minha pasta inteira salva no Pinterest. E eu imaginava que o meu namorado, hoje atual marido, me ajudaria a construir a nossa casa, a decorar a nossa casa, mesmo que sem dinheiro, que a gente que faria as coisas. E comecei a montando, gente, montei tudo, olhei direitinho e me imaginava. Isso no finalzinho de 2019, com ele indo para a Espanha, né, fazer o intercâmbio dele. Tô mexendo demais o cabelo, né, tem essa mania, ou tristeza. Tá, vou ver se eu deixo ele assim. Aí ele foi fazer o intercâmbio dele e eu, com a minha pastinha lá, eu esqueci dela, esqueci de Portugal, não olhei mais nada. Já tava achando que não ia dar certo, mas não com pensamento muito negativo, não. Sabia que algum dia talvez isso viria a acontecer. Um dos motivos pelos quais me fizeram querer mudar ainda mais é a facilidade que você tem o acesso às coisas, sabe? Por exemplo, a viagem da Espanha pra França foi muito prática de fazer, muito rápida, barata. E a viagem da França pra Bélgica foi de trem. Óbvio que a gente ainda tem isso no Brasil, mas eu achei muito diferente, porque eu nunca tinha tido contato com nada e assim, foi uma estranheza muito boa, sabe? Eu quis mais ainda mudar. Quando eu voltei, a gente já pegou a pandemia, né? Então veio a quarentena, foi no mês 3, né? Veio a quarentena, veio o lockdown, tudo. E assim, o Léo na Espanha, ele pegou isso muito mais forte, sabe? Então ele viveu o período dele do intercâmbio inteiro quase que trancado. E depois que eu tive essa vontade de mudar, né, do Brasil, de ter essa oportunidade de morar fora, ele virou pra mim e falou, olha, eu também tô com vontade de fazer isso, porque eu queria ter essa oportunidade também com o intercâmbio, e acabou que veio a quarentena, e eu não tive essa vivência toda, né, porque ele ficou trancado em casa. Aí eu falei assim, não, óbvio, ótimo, então tá bom. Quando você chegar,
ver como vai ser isso, né? Eu no Brasil, o que eu fiz, gente? Vou pegar pra vocês verem o que eu fiz. Pera. Quando eu voltei, eu tinha gastado meu dinheiro quase que todo, sério. Lá é muito fácil de quem quer ir pra gastar comprar as coisas, porque é muito diferente, sério mesmo. Eu fui com pouco dinheiro, mas eu trouxe muita maquiagem, trouxe muita roupa. Sapato não, né, por causa do peso da mala, mas enfim. Eu fiquei abismada com a diferença que era lá. Eu voltei, gente, juro pra vocês, eu levei quase 2.000 euros. Eu voltei com 10 euros pra casa. Eu voltei assim, estourando mesmo. E voltei com umas moedinhas, né? E o que eu fiz? Eu peguei essa moedinha aqui, ó, 50 cêntimos, e eu coloquei na minha carteira. E eu pensei assim comigo, eu vou colocar essa moeda aqui na minha carteira, e toda vez que eu olhar pra ela, ela vai me trazer sorte. Eu pensava também assim, eu vou colocar essa moedinha na minha carteira, além de sorte, ela vai me trazer abundância financeira. Eu pensava nisso. E a minha pasta, né, que eu já tinha feito no Pinterest, eu tinha esquecido dela completamente. E fiquei só com essa moedinha aqui. E o tempo foi passando, com a pandemia, eu esqueci da existência dessa moeda. Esqueci de tudo mesmo, assim, não lembrava das minhas pastas. E assim, eu não lembrava das minhas pastas, eu não lembrava da minha moeda na carteira. E a gente conversava sobre mudar de país, né? Até que chegou o tempo dele voltar. Ele ficou um pouco chateado, porque ele foi pra ter essa experiência de morar fora, mas veio a pandemia, né? Então a gente começou a conversar, olha, a gente podia fazer um planejamento, né, de mudar de país. E a gente começou a conversar disso, mas era um assunto assim, que ficava só na esperança mesmo, sabe? Até que chegou um tempo que ele virou pra mim e falou assim, ele mexe com programação. Ele já tinha formado. Ele chegou, ele formou, e ele virou pra mim e falou assim, ó, vou começar a procurar emprego fora. E beleza, ele começou a mandar currículo pra tudo quanto é lugar da Europa. E eu virei pra ele e falei, olha, pra onde você for, eu vou também. Né? Eu quero sair do Brasil por um tempo. Quero ir com você, né? Pra onde você conseguir, a gente vai. Bom, gente, depois de muito tempo, ele passou na empresa que ele tá trabalhando hoje, que é em Portugal. E começou o nosso perrengue pra mudança, né? Eu ainda não fui, mas ele já tá lá. Então, assim, quando eu olho pra trás, eu vejo que tudo isso tomou forma com o primeiro pensamento de morar em Portugal. E é muito louco você parar pra pensar nisso, sabe? Porque eu imaginei a gente morando junto em Portugal, mas a gente não planejou, de fato, mudar para Portugal. A gente planejou morar fora. Então eu tava disposta a procurar outra profissão e ele seguir na dele. Mas olha isso aqui, que loucura, né? Parar pra pensar. E eu tinha esquecido da minha pasta, eu tinha esquecido da minha moedinha. E foi com essa intenção que eu coloquei, que eu fiz a pasta, e foi com essa intenção que eu coloquei a moedinha lá. De algum dia a gente mudar e ter de recordação e um planejamento, né? Eu olhava pra minha pasta e eu pensava, vai ser dessa forma, a gente vai fazer isso juntos. E isso tá acontecendo, é muito legal. Então, assim, eu não conhecia nada da lei da atração. Acabou dando certo uma coisa que eu manifestei, sem nem ter ideia, uma loucura total. Mas se você acredita, gente, vai fundo, porque é seu. E eu termino esse vídeo dizendo que a vida é muito curta pra gente deixar somente os sonhos como sonhos, pra gente começar a planejar. E que vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta de que nada disso teria acontecido se o Léo não começasse a mandar o currículo dele. Foi mais difícil pra ele do que pra mim, óbvio, mas eu tinha planejado isso pra minha vida, pra gente viver junto lá. E tá dando certo, né? Como isso aconteceu, é história pra outro vídeo. Mas eu queria muito fazer esse vídeo sobre lei da atração, porque é muito bacana, né? E esse vídeo aqui, se você tá vendo ele, se você gosta do assunto de lei da atração, é o seu sinal de correr atrás, de estudar um pouquinho mais, porque deu certo comigo, pode dar certo com você também. E torcendo muito pra que dê tudo certo pra todo mundo. E é isso, só coisas boas, energias fluidas e tudo de bom. Beijo pra vocês.